Questão 29 diz assim: um paliteiro de base quadrada tem a forma da figura abaixo. Sabendo que a soma das áreas das faces laterais do paliteiro é igual a 162 centímetros quadrados, então o primeiro dado que a gente tem aqui é a soma das bases das áreas laterais. Então vou botar aqui AL de área lateral é igual a 162 centímetros quadrados. E que a área de todas as faces é 202,5. Então a área total de todas as faces, a área total é igual a 202,5 centímetros quadrados. Determine a medida A, ele quer saber aqui a medida da aresta, aqui, do lado da base desse paliteiro. Então vamos lá. Eu tenho aqui a medida das faces laterais e eu tenho a medida de todas as faces, o total de todas as faces. Então, como ela quer o lado da base, então eu tenho que saber primeiro a área da base. Ou seja, se eu tenho a área lateral e a área total, se eu fizer a área total menos a área lateral, eu vou ter a área das bases, ok? Então vamos fazer essa continha primeiro. Então eu vou ter o que? A área da base é igual a área lateral, área total, que é 202,5, menos 162. Então a área da base vai ser igual a, isso aqui vai dar 40,5. Depois vocês podem fazer essa continha aí com mais calma. Então 40,5 é a área das bases, das duas bases. Só que para eu saber o lado aqui, a medida desse A, eu tenho que primeiro ter a área de uma base para me tentar calcular a área desse lado. Então nós temos que saber a área de uma base. Então se eu tenho aqui o valor das duas bases, se eu dividir por 2 esse valor, logo eu vou ter a medida de uma base. Então vamos dividir esse valor aí por 2, 40,5. Vamos dividir por 2. Então o 4 dá por 2. Então 4 dividido por 2 vai dar 2. Ao invés disso, deixa eu melhorar aqui isso aqui para ficar melhor de entender. Vamos fazer o seguinte: 405, a vírgula estava aqui, né? Então eu andei com a vírgula para cá, eu vou ter que andar com o divisor aqui também. Então se a vírgula está aqui, então ela vai andar uma casa para a direita igual essa aqui. Então vai ficar 20, beleza? Vai ficar melhor. Então 40 agora, 40 por 20 vai dar 2. 2 vezes 20 dá 40. Então isso aqui dá 0. Baixo 5. O 5 não dá para dividir, então coloco um 0 porque eu baixei. Então 0. Aí acrescento um 0 e vírgula. 20 para 50 vai dar 2 de novo, que dá 40. 50 menos 40. Tiririca veio atrapalhar aqui vendendo água com som. Vamos continuar aqui. 50 menos 40 vai dar 10. Então o 10 não dá para dividir para 20, então eu acrescento um 0. Agora 100 para 20 vai dar um 5, que dá o próprio 100 e resta o 0. Então 20,25 é a nossa resposta. É a área de uma base. Então nós temos aqui a área da base. Então preste atenção. A área de um quadrado, que nesse caso as bases aqui são quadrados, é dado pela base vezes a altura. Vamos dizer que isso é x. X vezes a altura. Só que em um quadrado eu tenho lados iguais. Então isso aqui também é x. Ou seja, a área de um quadrado é base vezes a altura ou base ao quadrado, porque a altura também é igual à base. Então x ao quadrado. Logo, eu tenho a área da base,
que é 20,25. Então, para mim saber o valor desse x, eu tenho que tirar a raiz quadrada desse número e eu vou ter o x, não é isso? Se isso aqui é a área e a área é a base vezes a altura, logo o caminho inverso aqui para fazer base vezes a altura é a raiz quadrada, correto? Se eu encontrar isso aqui, esse número x, se eu elevar ao quadrado, tem que dar o número que está dentro da raiz. Então, a potência é o inverso da radiciação. Então, para eu saber o resultado desse lado A, eu tenho que saber quanto é a raiz quadrada desse número. Então, vamos tentar encontrar. Então, vamos resolver aqui sem a vírgula, para ficar mais fácil. Depois a gente vê onde é que vai colocar a vírgula no resultado. Então, não dá por 2 aqui porque não é par. A soma dá 9, então dá por 3. 2025, no caso por 3, dá 675. Que não dá por 2 também, vamos ver se dá por 3. A soma aqui vai dar 11, 18, dá por 3 ainda. Que vai dar 225. 225 ainda dá por 3, que a soma dá 9. Então dá por 3 ainda, que vai dar 75. 75 ainda dá por 3, que vai dar 25. 25 não dá mais por 3, mas dá por 5, que dá 5. E o 5 só dá por 5, que dá 1. Então eu tenho aqui dois pares de 3. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito como sendo 3 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 5 é 45. 45 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 20 e 25, 20.025 é 45. Só que nós queremos 20,5, certo? Nós queremos 20,5. Então preste atenção. Nós tínhamos duas vírgulas aqui. Se eu colocar aqui duas vírgulas, então aqui a vírgula vai andar uma casa. Mas se eram duas, por que eu vou andar só uma? Preste atenção. Esse número aqui, para me chegar aqui, eu tenho que elevá-lo ao quadrado. Ou seja, é 4,5 vezes 4,5, ok? Então, esse resultado, quando você fizer essa multiplicação sem as vírgulas, vai dar 20.025. Como eu tenho uma vírgula em cima e uma embaixo, eu vou andar duas embaixo, então vai dar esse resultado. Por isso que eu ando só uma casa aqui nesse resultado, ok? Então, o valor do A é igual a 4,5. É o lado dessa base, ok? Questãozinha bem complicada. Valeu.